Olá, sétimo ano C, tudo bem com vocês? Vamos para a última atividade do bimestre, atividade 4, tá? Depois dessa atividade, eu já fecharei as médias de vocês, tá? Eu vou somar tudo que vocês já me entregaram e isso vai resultar numa média, né? Aquela que é a nota que vai para o boletim, tá? Então, caprichem nessa última atividade. Nessa última atividade, ela abordará mais o assunto história em quadrinho. Então, para quem esqueceu e quem está fazendo na folhinha, eu deixei um resumo aqui dos principais elementos da história em quadrinho, tá? Mas para quem está fazendo aqui no aplicativo, aqui online, né, pelo celular, eu ainda deixei a videoaula parte 1 e parte 2, tá? Quem está fazendo na folha é só procurar aí no nosso grupo de estudo do WhatsApp, que essas aulas estão postadas lá também, tá? Então aqui eu falo todos os elementos de uma história em quadrinho. O vídeo é um pouquinho mais longo que os outros, porque tem muitos elementos que a gente precisa observar numa história em quadrinho, né, pessoal? Então, nesta aula, vocês conhecerão a história do Marco, tá? Bem legal, bem divertida, bem engraçada, vocês vão gostar. Leiam com atenção e ler história em quadrinho, como eu já expliquei para vocês. Não basta ler só o que está escrito, não são só as palavras que são importantes. As imagens também são muito importantes para que nós possamos entender a historinha, tá bom? Aí vem as perguntas, como está o tempo no início da história? Então, vocês precisam ir lá para o início da história, primeiro quadrinho. Depois de saber o tempo que está, isso vai atrapalhar a brincadeira dos meninos? E aí vocês vão procurar aqui a resposta correta. Depois, 3, no terceiro quadrinho. Vão lá e contem direitinho, tá, pessoal? 1, 2, terceiro quadrinho. Olha, aqui é esse aqui que vocês precisam analisar. No terceiro quadrinho, Marco é o mais animado para que a brincadeira comece. Ao ser questionado sobre a lama, qual é o argumento com o qual ele convence os amigos? Então, os amigos estão meio desanimados, mas o Marco fala alguma coisa para convencer os amigos a jogar bola, a participar do futebol. O que ele diz? Depois, como está o campo? Eu vou precisar ler as imagens, porque não tem ninguém assim falando exatamente como está o campo. O campo está assim. Não tem. A gente precisa ver o desenho. Então, olhem lá no desenho da historinha para vocês saberem como é que está o campo. Por que Marcinho quer ir embora? Então, tem o Marcinho, né? Ele tá querendo ir embora. Só que se ele for embora, vai causar um problema muito grande para a brincadeira. Por quê, pessoal? Olha lá. Olha bem na mão dele o que está acontecendo, né? Para vocês entenderem. Depois, se o Marcinho for embora, o jogo poderia ter continuado, a brincadeira, a diversão deles, poderia ter acontecido se o Marcinho fosse embora? Presta atenção. O que os meninos falam sobre para convencê-lo a ficar? Então, o Marcinho quer ir embora, vocês sabem que se ele fosse embora, né, ia dar ruim, não ia ter jogo. E aí, pro Marcinho ficar, o que os meninos primeiramente falam para ele, tá? Depois, né, deles terem falado alguma primeira coisa que deixou ele meio chateado, alguém fala uma outra coisa pro Marcinho ficar, porque aqui, ó, a primeira coisa que falaram pro Marcinho, ele não gostou, não. Mas e aí? E depois disso? O que eles falam pro Marcinho não ir embora? Depois, a estratégia deu certo? Ou seja, o Marcinho ele resolve ficar ou não? Sim ou não? Por quê? Próxima. No último quadrinho, os garotos repletos de lama, né, estão repletos de lama e ninguém acha a bola. Os temores do Marcinho se concretizam. Então, o Marcinho ele estava com medo, né, de sujar a bola dele, de estragar a bola, de sumir a bola. E aí, acontece isso mesmo?
O medo que o Marcinho tinha se torna realidade? Como que a gente sabe disso? O que acontece lá na história que faz a gente perceber que tudo que o Marcinho estava com medo aconteceu? E depois, para encerrar, como é chamado o recurso usado para mostrar os sons e os barulhos presente no 7º quadrinho? Como que chama, pessoal? Qual é o nome do recurso que tem numa história em quadrinho ou em qualquer outro texto que mostra barulho? Barulho. Como é que chama isso? Quem não lembra, vai voltar aqui no resumo, que tá aqui, ó, tá bom? Ou assistir a videoaula novamente. Boa atividade para vocês, boa semana e até a próxima!